Não há dúvida que o nosso inimigo, ele cresceu. E ele está muito gordo. Além deles privatizarem tudo, levar tudo que produz riquezas, levar tudo para o dragão vermelho, privatizar tudo para eles, para a corja comunista, atrelado aos megacapitalistas globalistas satânicos, eles precisam estabelecer o seu reinado em definitivo. Como eles pretendem conseguir atingir essa meta? Já que no momento eles encontram-se dirigindo as ordenanças da pátria, aqui por exemplo do Brasil. Eles precisam trazer o caos para produzir uma emergência sanitária através da pandemia. Lockdown também representa ativador para essas bestas assassinas produzirem um quadro pandêmico para produzir o caos que eles precisam, a rebeldia para levantar as forças para o suporte, defender os distúrbios sociais e levantar as pautas, os argumentos mentirosos deles para defender todo o problema que eles mesmos descortinaram. Na crise sanitária em suas mãos, a cepa mortal em maior nível e grau que essas bestas globais, para o momento oportuno, lançarem para iniciarem uma crise sanitária a fim de produzir pautas para defesa, como é o caso de mobilizar todos os ativadores a fim de razoabilizar a derrubada do atual principado dividido e estabelecer o principado do iníquo. Os ativadores representam elementos, peças do maligno para serem utilizados para mobilizar o suporte da defesa da pátria e conter as insatisfações sociais, a rebeldia, distúrbios sociais, engendrando uma crise sanitária e automaticamente a cepa lançada irá causar emergência em um quadro de defesa da pátria, que irá culminar com as revoltas sociais e principalmente para eles modificarem a atual Constituição. Eles pretendem fazer isso. Por isso que os elementos ativadores das bestas assassinas irá desencadear como efeito a razão da mentira que a besta e os globalistas irão justificar para caçar a liberdade do principado e modificar a atual Constituição e argumentar as suas intenções maléficas para uma nova Constituição estabelecer através de uma crise sanitária, lei marcial, rebeldia social. Não há dúvida que o Império das Trevas irá tentar argumentar de forma produzindo os efeitos segundo os prodígios da mentira que o próprio sistema irá razoabilizar segundo os efeitos do operador do iníquo. Eles irão atingir o binômio, pelo menos é o que eles pretendem. O nosso binômio, que tem a função de ser o suporte para defender a pátria, leis e ordem, irá sofrer o conflito, o desencadear das bestas, segundo o Ministério Operativo do Iníquo, para a briga, a contenda e, consequentemente, razoabilizar a Constituição nova, que o Ministério da Mentira tentará razoabilizar através de mobilizar
os ativadores sociais. Os ativadores que nós sabemos. Por isso a insistência do racismo, porque o maligno precisa alimentar a contenda e a briga. Então, os ativadores, racismo, lockdown, uma cepa mais forte, cristofobia, tudo isso e muito mais, tudo isso representa ativadores para o quadro pretendido do maligno para modificar a atual Constituição e estabelecer uma lei marcial para caçar a liberdade do povo. Esse quadro está muito, muito bem desenhado e nós estamos muito bem observando todo esse quadro desenhado por essas bestas assassinas. Se os ativadores, se o inimigo conseguir movimentar os ativadores, qualquer um deles, e produzir um caos no meio social, o que irá acontecer para estabelecer a caça, para conduzir a caça à liberdade e produzir a lei marcial. Invocar o artigo 142 para defender a pátria significa um risco, mas caso não tenha outra alternativa, porque o povo não vai se conter, não vai aceitar o lockdown, que por sinal já está ocorrendo em outros lugares as fases mais avançadas da nova ordem mundial. O Brasil, não há dúvida que está atrasado nas questões do avanço dos cenários e que continue atrasado. O brasileiro precisa conter, evitar e ser muito inteligente para combater, bloquear os intentos dessas bestas comunistas assassinas em descortinar a rebeldia social, descortinar o caos, a fim de mobilizar o binômio, porque se acontecer a mobilização, o risco para a pátria será altíssimo. Invocar nesse quadro qual nós temos o próprio inimigo dirigindo as ordenâncias, conquistado pelo evento das diretas já, significará a ocorrência de sangue na pátria mediante as revoltas populares, mediante os levantes. O Brasil precisa se mobilizar para a manifestação popular sem levantar contenda, sem levantar sangue na pátria. É pedir o artigo 1º para retiradas de todos esses comunistas, o próprio inimigo que está governando as nossas ordenanças, que está no comando dirigindo as nossas ordenanças e os nossos preceitos. O brasileiro precisa evitar o conflito social e pedir a saída imediata dos comunistas, globalistas satânicos que estão dirigindo a pátria. Não devemos alimentar o caos no Brasil, porque se levantarmos, se dermos motivos para o desencadear dos suportes, da garantia da lei e da ordem, é certo que o sistema globalista irá também pôr no palco do ringue a Guarda Bolivariana, o MST, os islâmicos e, por não dizer, também a FEMA, que todos fazem parte do exército do anticristo, para estabelecer a nova Constituição pretendida pelas essas bestas assassinas. O Brasil precisa ficar atento, ligados e não deixar essas bestas descortinarem o caos social. Não há dúvida que eles irão provocar o caos através de mobilizar os ativadores diante do meio popular. Lockdown, cristofobia, direita e esquerda, cepa mais forte,
O maligno precisa caçar a liberdade para estabelecer o reinado dele. É assim que ele vai estabelecer. Precisamos conter. Aí é que entra a expressão: a igreja detém o anticristo. Ela pode deter, ela tem a missão de deter o anticristo através de bloquear as ações dele. A igreja tem em suas mãos a defensiva, tem em suas mãos a oportunidade de combater o maligno, isto é, enquanto ela estiver na terra, porque depois que Deus tirar, aí o governo do anticristo terá mais liberdade. E aliás, ele está querendo ser revelado, mas ele ainda não foi revelado, porque de fato alguém está detendo o aparecimento dele. Quem detém o anticristo é exatamente a licitude, é ainda o povo de Deus que se manifesta, que está na defensiva, evitando que o governo operativo do iníquo avance em seus propósitos globais. O iniciozinho, vocês nem se preocupam. Vocês estão achando que é pouco? É porque é só o início. Nós chamamos este ato aqui para a derrubada do governador João Dória, mas nós iremos trabalhar como sociedade civil organizada em desobediência civil. O povo patriota de 64 se reuniu maciçamente para o mesmo objetivo: tirar o comunismo do Brasil. É lamentável ver manifestações como essas, que não tem nada a ver com a manifestação de 64. O quadro de 64 é diferente desse daí. O povo de 64 pediu a saída, não foi nem de governador, pediu a saída do presidente da República, pediu a saída de todos, não só governador. Por darem autoridade à besta, vão perder a cabeça. Manter esse presidente, que é o Jango atual, ele é o Jango atual do Brasil. Bolsonaro é o Jango atual. Em 64 o povo pediu a saída. Olha o que diz o jornal da época: fabulosa demonstração de repulsa ao comunismo. Jango asilado no Paraguai. Sai fora. Fuera. Presidente Jango, comunista, traidor, é o Bolsonaro da época agora. O povo, naquela época, pediu a saída. De todos. Não só foi governador, não, foi de todos. Na atualidade, o verde e amarelo é comunista, disfarçado, descortinado pelo próprio comunismo. O próprio sistema conduz todos vocês para a inocência e para ser levada de guilhotina. O Jango asilado, o povo pediu a saída do presidente. Naquela época, o povo pediu a saída do presidente. Hoje, o povo mantém um presidente comunista. Vão perder a cabeça. Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Por darem autoridade à besta, Bolsonaro e toda a coja vão para a guilhotina. O maligno vai assentar o principado dele, está tentando, e vai atingir o binômio com os ativadores. E vós, mantém todo o sistema globalista, levando os breve para a matança e a guilhotina. O maligno vai tocar no binômio da linha da defesa. Eles vão fazer de tudo para produzir sangue na pátria. Vocês inocentes, não sabem o que eles pretendem atingir. Por darem autoridade à besta Bolsonaro, e todos eles irão para a guilhotina.